Boa noite, irmãos. Graça e paz, amém? É uma alegria, uma honra poder estar aqui junto com os irmãos, podendo a gente estar louvando ao Senhor, engrandecendo o nome dEle, poder revê-los e a gente juntos em um só corpo, adorando a um só Senhor. Amém? Pegue sua Bíblia, abra em Efésios, capítulo 2. Se tem alguém do seu lado sem a palavra do Senhor, peço que você compartilhe com ele, com ela, essa palavra e preste atenção nos detalhes do texto. Timóteo vai falar que toda a Bíblia é inspirada por Deus e apta para o ensino, para a correção, para a instrução, e ela é a vontade de Deus para nós. Nós cremos plenamente na palavra de Deus, ela é suficiente, ela é plena para responder, para nos exortar, para instruir. Toda a Bíblia ela é. Efésios capítulo 2, nós vamos ler a partir do primeiro versículo. Esperar os irmãos. Efésios, está um pouquinho lá no finalzinho da Bíblia, é uma das cartas de Paulo para a igreja em Éfeso. Efésios capítulo 2, vamos ler a partir do primeiro versículo. Diz assim: Ele aqui é Deus, Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, em outro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós estávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom, é presente de Deus, não é de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Amém? Rapidamente, o que estava acontecendo aqui? Paulo está explicando como nós fomos salvos. E eu faço uma pergunta que eu acho que muitas das pessoas ainda têm pouco entendimento sobre isso. Você entende a graça de Deus na sua vida? Você tem noção da graça de Deus? A gente fala a graça de Deus, a gente tem até um hino, né? Maravilhosa graça. Você tem noção da graça de Deus? Porque muitas pessoas, elas querem barganhar, querem fazer algo para que Deus possa amar a gente mais, para que Deus possa, eu vou fazer isso, como se fosse pagando alguma penitência. Não é assim que funciona. Nós somos salvos, irmãos, pela graça, já somos salvos, louvado seja o nome do Senhor. Não foi por causa que você é bonzinho, porque você é membro da igreja, porque você foi batizado e tal, não foi por causa disso. Nós somos salvos, acabamos de ler o texto, pela graça vocês foram salvos, pela graça de Deus. E como que nós fomos salvos? Por causa do sacrifício de Jesus na cruz. Foi por causa que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados. Acabamos de ler os 3 primeiros versículos de Efésios, estava dizendo qual que era a nossa situação. Eu e você estávamos mortos, significa que nós estávamos separados de Deus, sem relacionamento com Deus. O que morto faz? Tem como morto não faz nada. Vai na saudade lá, não acontece nada. Vai no bom pastor, está morto. E isso que a Bíblia nos escreve, nós estávamos mortos espiritualmente, no sentido de que nós estávamos separados, e não tinha nada do que a gente poderia fazer para que a gente pudesse ser salvo. Vocês precisam de entender isso, irmãos. Mas maravilhosa graça de Deus, não foi porque a gente fez nada, porque a gente estava morto, mas Deus, autor da vida, através do sacrifício amado do seu Filho, nos deu vida.
Isso é graça, isso é bondade, essa maravilhosa graça. E essa graça, a gente tem que se repousar nela, tem que se deleitar nela. É por isso que eu vou dizer algo aqui que muitas pessoas vão: nossa, Deus não te ama mais porque você está aqui esta noite. E Ele não vai te amar menos se você de repente passar uma semana que, essa semana eu não li tanto a Bíblia. Ele não vai te amar menos. Deus não vai te amar mais e nem menos. Deus já te amou através do Filho, do sacrifício do Filho dele na cruz. Repouse nessa graça, meus irmãos. Muitas vezes a gente se sente pressionado, se sente: Deus te ama. Essa é a graça. E aí você vai falar assim: Neemias, é a pergunta que lá em Romanos o apóstolo Paulo vai responder no capítulo 6. Então se foi tudo pela graça, então eu posso viver de qualquer maneira? O apóstolo Paulo vai falar assim: como que a gente vai continuar vivendo da mesma maneira, se foi exatamente o nosso pecado que levou Jesus à cruz? Essa graça, além de nos salvar, ela nos transforma, ela nos muda. Então, eu medito nas Escrituras, nós participamos de culto, nós queremos viver uma vida que agrada ao Senhor, não para pagar alguma coisa para Ele, porque isso é impagável. Nós fazemos isso por amor, porque Ele fez, Ele nos amou primeiro, e a gente pode estar desfrutando disso. Meus irmãos, isso é muito sério, e quando você tem esse entendimento no seu coração, por isso que Jesus falou: o meu jugo é suave, e meu fardo é leve, porque eu paguei a sua conta, eu paguei a sua dívida. E eu acho que muitas das vezes a gente parece aqueles dois filhos. Sabe a parábola do filho pródigo? Tem meus dois filhos, um quis me dar a parte da herança, e o outro queria ficar ali, mas estava de olho na riqueza do pai. Os dois filhos não estavam entendendo que a maior bênção, a maior graça, sabe o que era? Era o pai. Se deleite na companhia do Pai. Esteja aqui para adorar ao Senhor. Se você estiver com o coração hoje aflito, angustiado, coloque esse coração diante desse Pai amoroso e fala: Senhor, estou me lançando em você. Se você está contente aqui hoje, celebre isso em adoração a esse Pai. Usufrua. Não venha aqui por barganha: Senhor, eu estou aqui, eu vou entregar minhas ofertas, Não, nós já somos salvos. Agora nós vamos fazer o que? Em amor, oferecer adoração ao Senhor. E a nossa vida é uma vida de adoração ao Senhor. Esses tempos atrás eu tenho um funcionário que trabalha comigo, e de sábado ele não vai. E o Miguel sempre pergunta para mim: pai, o Adriano vai? Fala: Miguel, ele vai na semana e tal, e ele tá de férias, né? Aí de sábado, quando chega sábado: pai, você vai trabalhar? Hoje eu vou, Miguel. O Adriano não vai não, né? Não vai, eu vou com o senhor. Beleza. Aí o Miguel sempre quer ir comigo, e a gente vai. E aí eu sempre tenho a mania de terminar o serviço, de eu dar pelo menos alguma coisinha para ele em dinheiro, para ele treinar, para saber que o trabalho é ser remunerado. E aí eu estava chegando em casa, eu fui dar o dinheiro para ele assim, falei: Miguel, aqui você trabalhou, obrigado pela ajuda aí. Pai, toma aqui o dinheiro. Ele tomou um susto e falou: pai, eu não quero esse dinheiro, eu não quero o seu dinheiro, eu quero estar com você. Você tem essa mentalidade? O Miguel não está querendo, o que eu estou querendo trazer para nós aqui é: esteja usufruindo da companhia do Pai. O Pai está aqui esta noite, amém? Jesus Cristo nos salvou, irmãos, amém? Se deleite nessa graça, nesse amor, dessa bondade, e desfrute disso. Quando o pastor pede, quando nós pedimos: leia a Bíblia, não obrigação, eu vou ter que ler a Bíblia, não. Peça ao Senhor que Ele te dá prazer para você conhecer melhor esse Pai. Aqui está a vontade dEle, quem Ele é, como Ele se apresenta a nós, como Ele quer ser adorado. Então, isso é um presente para nós, não pode ser um fardo, meus irmãos. Por isso eu queria começar esse culto dessa maneira, que a gente venha de coração grato pela maravilhosa graça de Jesus. Olha o sacrifício que Jesus fez por mim e por nós aqui esta noite. Então, nesse momento eu vou pedir para você se colocar de pé. Agora nós vamos orar ao Senhor, agradecendo, porque se não fosse pelo sacrifício de Jesus, queridos, esses 3 primeiros versículos de Efésios ia estar sendo presente na nossa vida. Nós íamos continuar sendo mortos em nossos delitos e pecados. E você viu aqui que as pessoas continuam vivendo assim, mas nós louvamos pelo sacrifício de Jesus na cruz.
Nós estamos aqui por causa do sacrifício de Jesus na cruz. E quando a gente sair dessas portas, quando terminar o nosso culto coletivo, continue adorando ao Senhor por causa do que Ele fez por nós. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai santo, Pai de amor, Pai bondoso, maravilhosa é a sua graça. Pai, nós vamos passar a eternidade tentando, ó Pai, entender que bondade é essa, que misericórdia, que graça é essa que nos salvou. Nós, ó Pai, éramos inimigos, ó Pai, condenados, éramos, ó Pai, para estar totalmente afastados do Senhor de eternidade em eternidade, mas a sua maravilhosa graça nos alcançou. Obrigado, Jesus Cristo, porque o Senhor, ó Pai, se esvaziou, veio nessa terra, pagou a nossa dívida, quitou, e na cruz bradou: está consumado. Obrigado, Jesus, pela vida que o Senhor nos deu. E, ó Pai, essa vida agora, ó Pai, que o Senhor nos deu, Pai, a melhor forma de fazer, ó Pai, é realmente devolver ela ao Senhor, de uma maneira que te agrada, que te glorifica. Então, ó Pai, nós estamos aqui com o nosso coração, ó Pai, entre os irmãos aqui, agradecidos pelo, ó Pai, teu sacrifício. Pai, que tanto a mim quanto os meus irmãos aqui possamos, ó Pai, nos deleitar na graça do Senhor, Pai. Possamos descansar, ó Pai, no seu sacrifício, e possamos viver uma vida que te agrade e que te glorifique, uma vida leve, de amor, de exaltação, de saber, ó Pai, que nem a morte pode nos separar do teu amor, papai. Louvado seja o teu nome. Se tem no nosso meio aqui pessoas, ó Pai, que estão com o coração aflito, angustiado, triste, ó Pai, nesse momento que, ó Pai, o teu santo e poderoso Espírito possa, ó Pai, estar abundando esse coração, e esse coração possa estar sentindo a maravilhosa graça, esse amor do Pai, que nos vê de longe e vai na nossa direção, nos abraça e diz: você é meu filho, eu te amo. Para a tua honra, glória e louvor, recebe a nossa adoração aqui, ó Pai, esta noite. Recebe a nossa adoração. Aqui é um culto coletivo que nós fazemos, ó Pai, para, ó Pai, engrandecer o nome de Jesus, ao nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. Louvado seja o teu nome. Recebe a nossa adoração aqui, Jesus Cristo, para a tua honra, glória e louvor, em nome do teu amado Filho Jesus. Amém. Continue de pé, nós vamos adorar ao Senhor, louvando Ele com cânticos. Maravilhoso estarmos com os irmãos aqui nessa noite. Quero também dar boas-vindas aos internautas que estão nos vendo ou que vão nos assistir. Eu não sei como que você está ou como você passou a sua semana. Se você está abatido, está temeroso. O Neemias disse algumas palavras que realmente, às vezes a gente tem alguns problemas, algumas aflições que nos tiram, às vezes, do controle das situações, mas eu queria deixar um versículo que se encontra lá em Salmos 18, versículo 2, e ele diz assim: o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo, em quem eu me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação. Vou ler até apenas essa parte. Independente do problema que qualquer irmão esteja passando, não há nada a temer. Nós temos o Deus da salvação, a quem nós podemos achar a nossa fortaleza, em quem nós temos a nossa paz, em quem nós podemos nos refugiar, em quem nós encontramos a paz verdadeira, em quem, em qualquer momento de nossas vidas, qualquer momento, meu irmão, que estejamos passando, nós encontramos paz. Diga para qualquer pessoa que você encontrar, se você a ver de uma pessoa que está cansado, que está aflito, que está oprimido, leia esse
esse versículo, fala para ele: não há nada a temer. O Senhor virá para te salvar, porque o nosso Deus virá para salvar-nos. Amém? É isso que a letra dessa música nos diz. Ela é uma música muito antiga. Hoje nós estaremos resgatando canções antigas, clássicos antigos, e eu gostaria que você estivesse cantando realmente com o coração. Não há nada a temer, porque em nosso Deus nós encontramos consolo, nós encontramos refúgio. Nele é a nossa fortaleza, em quem nós podemos confiar. Amém? Louvemos ao Senhor. Não há nada a temer.
Como eu já disse, é um clássico também. E ela fala um trechinho dela. Se a gente observar, se você olhar para os lados, nós temos amigos, que são joias preciosas, que eu acredito que todos nós temos grandes amigos aqui dentro da igreja, mas além de nós termos amigos, nós temos irmãos também em Cristo. Mas Jesus Cristo, além dele ter nos dado amigos e irmãos em Cristo, ele nos deu o maior presente que nós jamais esperávamos, a vida eterna. E é isso que essa canção ela nos diz, que nós somos gratos, seremos eternamente gratos pelo esse presente que o Senhor nos deu, a vida eterna. E nós vamos estar louvando eternamente ao Senhor por ter nos agraciado pela salvação. E eu quero te convidar a louvar ao Senhor pela vida eterna que Ele está nos dando. Louvemos ao Senhor nesse momento. Sou grato por tudo que tenho, o tesouro
Louvado seja o nome do Senhor. As crianças vão sair com Jéssica e Bruno. Então todas as crianças podem estar saindo para ouvir sua mensagem de acordo com a sua linguagem. Pode estar saindo. As pessoas que estão nos acompanhando aí pelas redes sociais, fica mais uma vez o recado. Se você é de longe, seja muito bem-vindo participar conosco do culto. Porém, se você é da cidade de Ribeirão Preto, nós não aconselhamos você continuar em casa. Nós aconselhamos você estar presente, ou se não for possível vir aqui o Simeone, procure uma igreja bíblica mais perto da sua casa para estar congregando e sendo útil com seus dons e talentos nessa igreja, tá bom? Nesse momento a gente vai estar ouvindo a palavra através da vida do pastor Carlos, então esteja atento. Nós cremos que Deus já falou ao coração do pastor Carlos, ele vai estar falando, então é Deus falando conosco. A Bíblia aberta é sempre isso, é Deus falando conosco. Então esteja atento para aquilo que o Senhor quer ministrar ao seu coração. Deus abençoe, pessoal. Boa noite, graça e paz. Sejam muito bem-vindos aqueles que estão nos visitando, né? Que Deus abençoe a sua vida. E também nossos internautas. Nós temos pessoas em alguns estados, até fora do Brasil, que têm acompanhado a nossa live. Outros têm acessado uma outra oportunidade, de maneira que grande é a nossa responsabilidade aqui como igreja, de passar uma mensagem de paz, de esperança, uma palavra muitas vezes exortativa, para que cada um possa mudar o seu comportamento e procurar ter o caráter de Jesus. Nós estamos pregando uma série de mensagens na carta de Tiago, já faz um bom tempo, né? Tanto Neemias pregando para a juventude aos sábados, e eu, como pastor aqui aos domingos, tenho pregado aí várias mensagens do livro de Tiago. Se você quer ter um conhecimento pleno sobre a carta de Tiago, é uma carta muito interessante, tem muitos desafios, tem muitas exortações. Vale a pena você fazer do seu culto devocional, né, com a sua família, para ouvir mais uma vez uma porção da palavra de Deus. E nesta noite, né, nós vamos estar pregando mais uma vez sobre Tiago, agora no capítulo 5, os primeiros 6 versículos. Nós decidimos trazer para a igreja um tema único, né? Mas e com 2 pontos, né? Uma igreja que vive para agradar a Deus, 2 pontos. Aí a gente ouve o que Tiago fala que essa igreja deve fazer ou não deve fazer. E hoje nós vamos trabalhar um pouquinho os 6 primeiros versículos, né, de Tiago, e vamos falar aos irmãos sobre uma igreja que vive para agradar a Deus, reconhece que a verdadeira riqueza é fruto da bênção de Deus e do trabalho honrado. Esse é o tema. Então vamos ler o texto, né? O título aqui é: Deus condena as riquezas mal adquiridas e mal empregadas. Atendei agora, ricos, lamentai e chorai por causa das vossas desventuras que vos sobrevirão. As vossas riquezas estão corruptas, e as vossas roupagens comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugens, e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós, e há de devorar como fogo as vossas carnes. Tesouros acumulaste nos últimos dias,
Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que por vós foi retido com fraude, está clamando, e os clamores dos ceifeiros, dos trabalhadores, penetraram até os ouvidos do Senhor dos exércitos, do Deus que está nos céus. Tendes vivido regaladamente ou luxuosamente sobre a terra, tendes vivido nos prazeres, tendes engordado o vosso coração em dia de matança, tendes condenado e matado o justo, sem que ele vos faça resistência. Oremos ao Senhor. Querido Deus e Pai, estamos diante da Tua palavra e nós queremos mais uma vez honrar e glorificar a Jesus, nosso Senhor e Salvador. Abençoa esta palavra aos nossos corações. Abençoe também todos os nossos ouvintes, pessoas que estão acessando as redes sociais, pessoas que vão estar acessando uma outra oportunidade. Que o Espírito Santo esteja trabalhando em cada coração, para que haja transformação, haja humildade para aceitar a Tua palavra e haja uma mudança radical no comportamento que não agrada o Teu coração. Oramos assim em nome de Jesus, amém. Amados, uma igreja que vive para agradar a Deus, reconhece que a verdadeira riqueza é fruto da bênção de Deus. Poderíamos colocar outras palavras, Verdadeira riqueza é fruto da misericórdia, da graça, da bondade, do amor de Deus, E eu acrescentei mais alguma coisa aqui. Igreja que vive para agradar a Deus, reconhece que a verdadeira riqueza é fruto da bênção de Deus e do trabalho honrado. E é muito importante destacar que a riqueza, Tiago está abordando isso aqui, e a gente vai entender o porquê, e o contexto. Os irmãos vão saber que o contexto desta carta, ele está falando dos agricultores, e dos funcionários, das pessoas que trabalhavam, e que não estava, os empresários não estavam sendo honestos, com os funcionários, com os empregados. E muitos desses funcionários eram membros da igreja. E Tiago não quer provocar uma briga, jogar um contra o outro, contra as classes, do empresário contra o trabalhador. Então é muito importante destacar que a riqueza acumulada de vários homens ricos, com suas respectivas empresas, são maiores do que o PIB de muitas nações. Eu estou fazendo uma afirmação aqui, olha. É muito importante destacar que a riqueza acumulada de vários homens ricos, com suas respectivas empresas, são maiores do que o PIB de muitas nações. E na palavra de Deus, em especial Tiago, está o alerta para os empresários que praticam a injustiça através da concentração de riquezas em detrimento do trabalhador. E Tiago está falando que Deus está vendo e julgará com justiça a todos os que fazem das riquezas mal adquiridas a fonte de ostentação e luxúria. É isso que Tiago está descrevendo aqui nesses primeiros versículos. Então Deus está vendo e julgará com justiça a todos os que fazem das riquezas mal adquiridas a fonte de ostentação e luxúria. Mas eu tenho uma boa notícia para os empresários ricos em relação às riquezas. Eu não quero começar batendo nos empresários, não. Eu quero dar uma boa notícia para os empresários agora. Primeiro, o problema que Tiago está abordando não está na riqueza e nem em ter dinheiro. O problema não é esse que Tiago está colocando aqui. O problema não está na riqueza e nem em ter muito dinheiro.
Veja o que nos diz a palavra de Deus em relação às riquezas e aos homens ricos. Primeiro, a riqueza é uma bênção quando você reconhece a fonte e o propósito. Essa é a primeira lição, né? A primeira mensagem que os empresários, pessoas que trabalham em negócios, devem colocar no seu coração, que a riqueza é uma bênção quando você reconhece a fonte e o propósito. E o rei Davi nos dá um exemplo. O rei Davi era um homem muito rico, e ele fala, reconhece: riquezas e glória vêm de ti, ó Deus, tu dominas sobre tudo, na tua mão há força e poder, contigo está o engrandecer e a tudo dá força. 1 Crônicas 29:12. Riquezas e glória vêm de ti. Veja a humildade do rei Davi. Riquezas e glória vêm de ti, tu dominas sobre tudo, na tua mão há força e poder, contigo está o engrandecer e a tudo dá força. Também nós temos um outro grande líder rico, Moisés. Deuteronômio 8, 17 e 18, ele fala: não digas no teu coração, a minha força e o meu poder, e alguns hoje falam, a minha sabedoria, os meus diplomas e a força do meu braço me adquiriram estas riquezas. Mas antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele que te dá força, é Ele que te dá sabedoria, é Ele que te dá poder, é Ele que te dá condições para você adquirir bens materiais, né? Então, porque é Ele que te dá força para adquirires riquezas e viver honrando e glorificando o seu nome, o seu glorioso nome. E é por isso que lá Paulo, quando escreve a sua carta a Timóteo, capítulo 6, versículo 6, ele fala: grande fonte de lucro é ter o caráter de Jesus. Grande fonte de lucro é ter o caráter de Jesus, é o que está escrito lá em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 6. Mas uma outra palavra que eu quero deixar para os empresários, que o problema não está na riqueza e nem em ter muito dinheiro, é que a condenação só será aplicada somente para aqueles que fazem mau uso da riqueza e do dinheiro. Aqueles que não administram bem, principalmente prejudicando os seus funcionários, seus empregados, Deus está de olho, Deus está vendo. Então a condenação só será aplicada somente para aqueles que fazem mau uso da riqueza e do dinheiro. Isso vale para pobre também, viu, irmãos? Terceiro lugar é o amor ao dinheiro e a fascinação pela riqueza, que são a raiz de todos os males. Então, essa palavra também é muito importante, porque o problema não está no dinheiro, não está na riqueza, é o amor ao dinheiro, é o amor à riqueza e a fascinação pela riqueza, que são a raiz de todos os males. Isso a Bíblia deixa bem clara. Em quarto lugar, o problema não é possuir muito dinheiro, ser rico, mas sim ser possuído por ele. Esse é o problema. E por último, o problema também é o mau uso das riquezas, o mau uso do dinheiro, que destrói o caráter do ser humano. E é por isso que Tiago está abordando essas questões, e que a igreja precisa estar bem atenta, porque a igreja, além de estar pregando sobre a salvação da alma, a igreja também tem a missão de pregar uma mensagem de comportamento, como deve viver as pessoas de várias classes sociais. Então, quem tem a mensagem para o político, para o empresário, para o funcionário e para todas as áreas, é a igreja, através da palavra de Deus. E hoje nós estamos abordando essa questão aqui
do agricultor daquela época, que é o contexto da carta de Tiago e dos seus funcionários. Mas se você for olhar em toda a Bíblia, você vai ver Deus sempre colocando uma mensagem para os homens ricos da época, e como deveria, e como também o pobre deve lidar com o dinheiro, porque tem pessoas que são pobres, né? Tem uma condição financeira, não vai chegar a ser rico, mas o coração dele é avarento, ele tem a mesma atitude semelhante à do rico. Então tem essas duas questões que tem que ser levadas em consideração, e Deus sabe como que está o coração, tanto do pobre quanto do rico. Mas aqui o contexto é uma palavra específica para os empresários, para as pessoas ricas. Vamos ouvir então e aprender com Jesus o que ele disse sobre a verdadeira riqueza, já que o tema fala sobre essa questão de uma igreja que vive para agradar a Deus, reconhece e identificar a verdadeira riqueza, né? Como fruto, né? Da bondade, das bênçãos de Deus, né? E do trabalho honroso. Então vamos ouvir e aprender com Jesus o que ele disse sobre a verdadeira riqueza. Em Mateus capítulo 16, versículo 24 a 26, Jesus disse certa vez aos seus discípulos, é um texto conhecido, né? Jesus fala: se alguém quer me seguir, tome sobre si a sua cruz e siga-me, porque quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que dará o homem em recompensa da sua alma? Quais são as lições que nós aprendemos com essa palavra de Jesus aqui? Primeiro, é que Jesus está falando: tome sobre si a sua cruz e siga-me. O que significa isso? Negue-se a si mesmo, ou seja, abra mão de sua vontade egoísta. É isso que significa tomar a cruz a cada dia e seguir Jesus. Abra mão de sua vontade egoísta, é como o apóstolo Paulo disse em Gálatas capítulo 2, versículo 20: eu já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. É a crucificação do eu, é a crucificação da minha vontade, principalmente a nossa vontade materialista, egoísta, né? Depois ele fala aqui, Jesus fala, perder para ganhar, e aí ele fala assim, olha, porque quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. O que significa perder para ganhar? Perder o quê? Perder esse tipo de vida do mundo, perder esse tipo de vida do sistema corrompido e perverso, porque a palavra mundo, que nós já falamos várias vezes para os irmãos, esse mundo aqui é no sentido de mundanismo, mau caráter, corrupção, perversão, ganância. Então perder para ganhar, perder esse tipo de vida que é proposto por Satanás e pelo mundo. Aí depois ele fala uma outra lição aqui nessa mesma palavra, ganhar o mundo. Ele fala assim, pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. O que significa ganhar o mundo? Aqui a lição que nós aprendemos que é o que adianta você ser um homem mais rico? E se você entrar na internet, pegar uma lista dos homens mais ricos aqui do estado de São Paulo, do Brasil, você vai ficar impressionado, né? Uma concentração de riqueza muito grande, muito grande. E é por isso que eu falei que no início, na introdução, existe uma grande concentração de riqueza nas mãos de poucas pessoas. Eles acumulam e acumulam, e esse dinheiro, essa riqueza poderia ser bem administrada em favor da sociedade, mas o dinheiro fica lá, guardado, e vai apodrecendo.
porque essas pessoas não vão ter condições de gastar aquele dinheiro, não tem condições. Então, isso é um alerta, e a igreja precisa alertar essas pessoas. E aqui Jesus está falando que ganhar no mundo, o que adianta você ser o homem mais rico e perder a sua alma? Então a igreja tem que alertar os empresários, alertar as pessoas, que não adianta nada, que caixão não tem gaveta, a pessoa vai partir, não vai levar nada, nada vezes nada. Você pode ter a melhor casa, ter vários carros, você pode ter muito dinheiro, você não leva nada. Mas também Jesus fala sobre o perigo de ter uma atitude semelhante à do rico louco e insensato, e ele conta uma parábola no capítulo 12, e eu quero ler com os irmãos, a partir do versículo 13, Jesus nos conta, falando sobre pessoas que são empresárias, né, e têm uma boa condição financeira. Lucas capítulo 12, Jesus está falando sobre o perigo de ter uma atitude semelhante à do rico louco e insensato. Olha o que diz a palavra de Jesus. O título aqui é: Jesus reprova a avareza, né? O apego demasiado aos bens materiais. Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: mestre, ordena meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: homem, quem me constituiu juízo ou partidor entre vós? Então lhes recomendou: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E lhes proferiu ainda uma parábola dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância, e arrazoava consigo mesmo dizendo: que farei? Pois não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto, derrubarei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Então veja o que Jesus está falando e nos ensinando. Jesus também falou sobre o perigo de ter uma atitude semelhante a esse rico aqui desta parábola, louco e insensato. E nesta parábola Jesus está falando da loucura e insensatez dos ricos. Por quê? Jesus está falando que esse tipo de pessoas estão planejando toda a sua vida financeira sem pensar em Deus. É o que diz o versículo 19. É o que diz: então direi à minha alma, né? Ele fala assim: então direi à minha alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Então, a loucura e a insensatez dos ricos, por quê? Planejam toda a sua vida financeira sem pensar em Deus. É o que diz esse maluco aqui. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos, né? Come, bebe e folga-te. Isso significa o quê? Presunção, arrogância, ostentação. Isso é vaidade. Em segundo lugar, esse rico, louco e insensato, porque não reconhecem, né, a falibilidade dos projetos presunçosos e a brevidade da vida. É o que diz aqui. Destruirei os meus celeiros e vou reconstruí-los maiores ainda. E Jesus está falando: pessoas que não reconhecem a falibilidade dos projetos presunçosos e a brevidade da vida, conforme diz o versículo 20: esta noite eu vou pedir a tua alma, o que você preparou, que você adquiriu, para quem será?
Por isso que ele fala no versículo 21, assim são aqueles que ajuntam para si e não é rico para com Deus. E quanto à brevidade da vida, ele fala, eu vou pedir a tua alma hoje. E Tiago, lá no capítulo 4, nós já pregamos recentemente, ele fala sobre aqueles empresários da época, né? Amanhã vou fazer a minha viagem, estou com meus planos aqui, porque eu tenho que lucrar bastante. Ele faz os planos, né, de viajar, de fazer negócios, né? Mas Deus está fora. E Tiago fala, cuidado, a vida é como um vapor, que aparece por um instante e logo se desvanece. Nós não temos controle da nossa vida. Então, por isso, não reconhecer a falibilidade dos projetos presunçosos e a brevidade da vida, fazer planos sem pensar em Deus, sem buscar a vontade de Deus, isso é presunção, isso é arrogância. Terceiro lugar, Jesus está falando daquele rico, não cumprem com o propósito estabelecido por Deus em relação às riquezas. Então, toda a pessoa que está crescendo financeiramente, uma pergunta que você precisa fazer para si mesmo: você está cumprindo com o propósito estabelecido por Deus em relação às riquezas? Veja o que diz Tiago 2, versículo 5: ouve, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que Ele prometeu aos que o amam? Ainda 1 Timóteo, capítulo 6, a partir do versículo 6, olha só que diz aqui: de fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. O que significa isso? Grande fonte de lucro é a piedade, é você ter o caráter de Jesus. Aí você vai ter contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e ciladas, né? E em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. E ainda nos versículos 17, ele fala assim: exorta aos ricos. Por isso que eu disse para os irmãos, a igreja tem a missão, exorta, fala para os ricos. E eu quero que os irmãos aqui peguem essa mensagem que estão ouvindo hoje, compartilhe. Você tem um empresário, tem algum amigo que tem grana, passa essa mensagem. Olha o que Tiago fala: exorta aos ricos, fala para os ricos do presente século. O contexto aqui é a época do Tiago, nosso contexto é hoje. Você que está tendo a oportunidade de ter contato, fale, passa a mensagem. Exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem deposite a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento, para o nosso prazer. Que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Que acumulem para si mesmos tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de apoderar-se da verdadeira vida. Então, meus queridos, aqui a mensagem é que o rico louco, o rico insensato, não estava cumprindo com o propósito estabelecido por Deus em relação às riquezas. Por isso que Tiago está falando, e Paulo falando para Timóteo, ele fala sobre que os ricos acumulem para si mesmo tesouro sólido. Lá no Sermão do Monte, Jesus fala como ajuntar tesouros no céu. É a mesma palavra aqui que Paulo falou para Timóteo, que combina com o que Tiago pregou, que é muito importante você ter essa noção
do propósito estabelecido por Deus para quem quer ganhar dinheiro e não contaminar o coração. Não é pecado você desejar viver uma vida próspera, isso não é pecado não, você pode ir atrás, mas vai depender como é que está seu coração, como é que você vai lidar com isso. Então Jesus, no Sermão do Monte, ele fala como juntar tesouros no céu, e aqui no próprio 1 Timóteo 6, versículo 18, ele fala sobre isso. Como é que você ajuda o tesouro no céu? Que você pratique, você que é rico, pratique o bem, sejam ricos de boas obras, sejam generosos em dar e prontos a repartir, que acumulem para si mesmo tesouros sólidos, fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida ou da verdadeira riqueza. Então, meus queridos, toda pessoa que é rica ou deseja ser rica, precisa entender o propósito já estabelecido por Deus para as riquezas, para quem quer possuir, para quem quer prosperar, já está estabelecido. E você, conforme nós já vimos, o nosso coração é enganoso, tem que tomar cuidado com o coração, que tem muitas pessoas, alguns eu conheci pessoalmente, começou lá embaixo e prosperou. Primeira coisa que eles fizeram é virar as costas para a igreja, passou a empinar o nariz, achar que daria para viver a vida sem ter um relacionamento com Deus. Então esse é o perigo. E voltando ao tema do início, né? Uma igreja que vive para agradar a Deus, ela reconhece que a verdadeira riqueza é fruto da bênção de Deus e do trabalho honroso. Eu quero destacar aqui esse outro ponto, a questão do trabalho honroso, porque nós estamos há um bom tempo nas quartas-feiras falando sobre equipados para influenciar, e nós estamos trabalhando a questão do tema trabalho como um instrumento de adoração. Nós estamos trabalhando na igreja, trabalho que acrescenta valores, trabalho como um instrumento de adoração, porque a própria palavra, a palavra trabalho, no hebraico significa avad, e a palavra avad no hebraico significa adoração. Portanto, o trabalho honroso é um meio que Deus estabeleceu para que possamos adorá-lo 24/7. Nós estamos trabalhando com a igreja da importância de adorar o Senhor 24 horas por dia e 7 dias por semana, porque a palavra de Deus nos fala: no comer, no beber, em qualquer coisa que você fizer, faça para a glória de Deus. Fazer para a glória de Deus significa fazer numa atitude de adoração. Tudo que vier à tua mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Lá em Colossenses 3:23 fala: o que você fizer, faça como que para o Senhor, numa atitude de adoração, de reconhecimento que é Deus que te dá força, é Deus que te dá inteligência, que dá condições para você poder fazer do trabalho um meio de engrandecer o nome do Senhor, de adorar o Senhor. É isso que nós queremos que a igreja entenda sobre a importância de adorar a Deus em espírito e em verdade. Viver essa vida, não só nessa adoração coletiva que a gente passa aqui, é um tempo muito curto aqui, 1h30, 2 horas no máximo, na semana a gente gasta nos nossos encontros aqui, e o encontro principal é este, estamos tendo agora. Aí você adora a Deus coletivamente, e depois você cruza os braços, fica a semana inteira achando que você pode ficar sem adorar a Deus no decorrer da semana. Não, a adoração continua, irmãos, lá na sua casa, tratando bem a sua esposa tratando bem o marido, os pais tratando bem os filhos tratando bem os pais. A adoração continua no seu trabalho. Você é empresário, trata bem os funcionários, pague bem,
seja honesto. Você que é empregado, faça o melhor para que o seu patrão prospere, para que a empresa cresça. Isso tudo é adoração. Quando a gente consegue ter esse entendimento, conforme o tema que nós falamos, que a verdadeira riqueza é fruto da bênção de Deus e do trabalho honroso, é isso que significa. Essa é a proposta. Deus não quer que haja briga entre empresário e funcionário, nem de funcionário e empresário e o patrão. E Tiago 5, de 1 a 6, portanto, já caminhando para o final, Tiago faz uma exortação muito forte. É uma exortação muito forte para você que é empresário. Tome cuidado, olha o que Tiago está falando aqui, é pesado. Ele fala: lamentai e chorai. Você que é empresário, lamentai e chorai. E o contexto aqui é daqueles ricos empresários que estavam maltratando os funcionários, os empregados. Lamentai e chorai, por quê? Versículo 1: atendei agora, ricos, lamentai e chorai por causa das vossas desventuras que vos sobrevirão. Primeira razão, por causa das vossas misérias que sobrevirão. Segundo, versículo 2: as vossas riquezas estão corruptas ou corrompidas, e as vossas roupagens comidas de traça, ou seja, por causa das riquezas mal adquiridas. Por isso que vocês têm que lamentar e chorar. Por causa da avareza, versículo 3: o vosso ouro, a vossa prata foram gastos de ferrugens, de forma corrompida, e há de ser testemunho contra vós mesmos, e há de devorar como fogo as vossas carnes. Tesouros acumulastes nos últimos dias. Então, por causa da avareza, por causa da carnalidade, e por causa da injustiça cometida contra o trabalhador, e por causa, versículo 6, da matança, né? Que ele fala aqui. Você oprime tanto o trabalhador que muitos estão morrendo por vossa culpa. Versículo 6. Em outras palavras, o fracasso do rico está na sua presunção e na avareza. Mas Jesus deixou bem claro, e se você pegar lá, quando ele fala para a igreja de Laodiceia, capítulo 3 de Apocalipse, versículo 17 e 18: um homem, por mais rico que seja, sem Deus e sem obedecer a palavra de Deus, é um miserável, pobre, cego e nu. Aí vai voltar exatamente o que Jesus falou: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então vou repetir, Jesus deixou bem claro que um homem, por mais rico que seja, sem Deus, sem colocar Deus nas suas riquezas, nos seus planos, nos seus projetos, e sem obedecer a palavra de Deus, é um miserável, é pobre, é cego e nu, é vazio, né? Está juntando para si, mas é um perdedor. O alerta também é dado à igreja. Meus amados irmãos, meus queridos, infelizmente a igreja evangélica tem se tornado materialista e mundana. E o exemplo, claro, Jesus já nos alertou: os falsos profetas estão mercadejando o evangelho. Os objetivos dos falsos profetas: fama, poder, prazer e dinheiro. Infelizmente, a igreja, chamada igreja evangélica, tem se tornado materialista e mundana, tem tomado a forma do mundo. É por isso que você vai ver vários líderes de várias igrejas evangélicas vivendo uma vida de ostentação, uma vida luxuosa, explorando os seus membros, fazendo promessas e mais promessas,
e pregando uma mensagem, e a mensagem que eles pregam é fácil de identificar, porque eles pregam uma mensagem relacionada diretamente à prosperidade, e principalmente à prosperidade material. Fazem promessas e mais promessas, correntes e mais correntes, né? Vigília de 30 dias, de 60 dias, de um mês, só que você tem que levar lá os desafios na área financeira, onde eles exploram, vão explorando e cada vez mais, porque muitas das pessoas que vão para esses encontros estão indo atrás das bênçãos, né? Eles não vão para adorar a Deus, eles estão indo para buscar a bênção. E quando nós vamos para os nossos encontros, que ensina a palavra de nós devemos nos reunir e ir a um local de culto, é para adoração. Que Deus abençoa, isso é certo, mas a motivação do teu coração não deve ser esta. Eu vou lá que eu quero ver qual a minha bênção, quero ver como que vai ser. Teve uma pessoa que me procurou um dia desse e falou: pastor, eu comecei a frequentar a igreja, começou a acontecer tanta coisa ruim comigo. Eu falei assim: minha querida, você não pode fazer uma ligação, fazer uma correlação, porque você foi na igreja e de repente a sua vida virou uma tragédia, os problemas começaram a acumular. Não faça essa ligação não. Mas por quê? Tem muitas pessoas que têm a mentalidade: eu vou para a igreja porque lá Deus vai ter que me abençoar, porque essa é a mensagem do falso profeta. Mas a mensagem que ele prega é a mensagem da prosperidade material, apresentando alguns passos, né, e usando e abusando do nome de Jesus com um evangelho que não é o evangelho de Cristo. O evangelho de Cristo não é para fazer barganha, não é para mercadejar o evangelho. Então é muito fácil identificar esses falsos profetas, porque o objetivo deles está muito claro. Eles só pensam nas coisas deste mundo, nas riquezas, nos bens materiais, né? Eles não estão preocupados com a sua alma, eles não estão preocupados com a mensagem além túmulo, não estão preocupados. E é por isso que nós, pastores, que temos compromisso em levar a igreja a viver uma vida que agrade o coração de Deus, viver uma vida de adoração em espírito e em verdade, essa mensagem não é atraente, não atrai multidões. Falar de vida eterna, ficar falando de céu, relacionamento com Deus, amor ao próximo, isso aí não é a mensagem que atrai multidões. Não atrai multidões. Então por isso que os falsos profetas têm uma vantagem, porque eles conseguem enganar as pessoas com uma mensagem, né? 5 passos para você ser um grande empresário. Eles começam a fazer mensagens para te seduzir, para te atrair. Mesmo que não seja atraente, nós precisamos continuar pregando sobre a vida eterna, sobre o céu, sobre o relacionamento com Deus, sobre o amor ao próximo, né? E nós já sabemos que uma igreja que vive para agradar a Deus, ela reconhece que a verdadeira riqueza, volto a repetir, é fruto da bênção de Deus e do trabalho honroso. Portanto, meus amados, a verdadeira riqueza não depende do quanto o pobre e o rico têm de bens materiais, mas sim o viver na dependência de Jesus. A verdadeira riqueza, repito, não depende do quanto o pobre e o rico tem de bens materiais, mas sim depende do viver na dependência de Jesus.
Foi o que Jesus disse: sem mim nada somos e nada podemos fazer. Eu espero que esta mensagem sobre uma igreja que vive para agradar a Deus, e eu, como pastor, quero que a nossa igreja, a Igreja Batista em Simeone, aqui na cidade de Ribeirão Preto, seja uma igreja que sempre viva agradando o coração de Deus, e que esta mensagem fala sobre dinheiro. Você não se deixe levar ou com pouco ou com muito. Nós sabemos que o pouco com Deus é muito, né? Você ganhando pouco, mas com a bênção de Deus, se você quer rico, seja generoso, reparta, abençoa as pessoas, não acumule. O problema está na acumulação, na concentração, achando que isso vai te dar segurança. Não te dá segurança, e mesmo que te der, vai ser momentânea, porque esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Então o conselho é este, e a igreja fique atenta e abençoe as pessoas ricas, compartilhe esta palavra, para quem sabe Deus vai salvar muitos empresários, muitas pessoas que estão aí, que ainda não entenderam essa mensagem que Tiago pregou, e manda a igreja exortar, propagá-la. Então que seja assim, para a glória de Deus, essa riqueza que ninguém pode tirar do nosso coração. Quem vive na dependência de Jesus, vive com aquilo que tem, conforme Paulo disse: eu aprendi a estar contente, tanto com a escassez, com o pouco e com o muito, tendo que saber administrar, lidar com isso, por louvor da glória de Jesus. Amém? Que Deus nos abençoe. Amém. Deixa eu fazer uma oração aqui com nossos amigos. Deixa eu despedir do pessoal da live. Vamos estar orando. Querido Deus e Pai, graças te damos pelas pessoas, amigas, pessoas que nós nem conhecemos, mas que acompanham os cultos aqui da igreja, a nossa live. Pai Santo, nós ministramos agora em nome de Jesus, para a glória de Jesus, que o Senhor, que conhece cada coração, visita essas pessoas. Nós não sabemos como elas estão, mas mesmo que elas estejam passando por tribulações, uma situação difícil, precisando tomar alguma decisão, nós clamamos ao Senhor, porque Tu és um Deus riquíssimo em misericórdias. Abençoe os nossos internautas, suprindo cada um de suas necessidades, e que eles possam decidir ao lado de Jesus, aceitando Jesus no coração, assumindo compromisso com Jesus e vivendo para agradar a Deus. Abençoa a vida deles e salve a alma deles, pois nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Um abraço do pastor Carlos e de toda a igreja. Que Deus abençoe. Fique na